Santos Americanos. A América perde mais uma partida no Brasileirão e permanência na Série A vai se complicando a cada rodada. Seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo, vamos comentar os últimos resultados do América no Brasileirão e a conquista de um único ponto em 6 disputados. Será que esse grupo de jogadores que aí está tem condições de reverter essa situação, Marcão? Fala, César, torcedor do América Futebol Clube. Difícil. A pergunta não é difícil, o difícil é acreditar nesse grupo de jogadores, para ser bem sincero, porque a única coisa que foi boa, se a gente pode dizer que existe alguma coisa positiva nesses 2 jogos, é que o América ofereceu uma recompensa financeira, uma bonificação por 2 vitórias. E esses caras não conseguiram vencer nenhuma das 2 partidas. Então, uma coisa é certa, eles não são movidos por dinheiro. É muito difícil, César. A gente ri para não chorar, porque principalmente o jogo contra o Bragantino foi a cara de um time rebaixado. Um jogo muito ruim, pouco inspirado, para quem precisava ganhar, um time medroso. Mas é aquilo também, né? Quando nós comentávamos da contratação do Bustos, os comentários eram esses, que não era para aguardar um time jogar bonito, não. Era jogo efetivo. E de efetividade, realmente, não estamos levando 3 gols, né? Nós levamos gols idiotas, as mesmas falhas de goleiro, os defeitos que a gente já conhece. E parece que ninguém consegue consertar. Mas vamos lá, César, vamos tentar debater para não falar que a gente vai pegar pesado aqui ou brigar entre nós mesmos. Vamos lá. Marcão, você sabe quantos jogadores que o América contratou esse ano que jogaram na terça-feira contra o Bragantino? Não sei. Pois é, o América contratou esse ano 17 jogadores. Pazinato, Nino Paraíba, Marcinho, Daniel Borges, Burgos, Wanderson, Nicolas, Javier Mendes, Casares, Micael, Matheus Gonçalves, Adá Belmonte, Renato Kaiser, Aguerre, Pedrinho, Paulinho Boy e Varanda. Esses 17 reforços, nenhum deles esteve no time escalado pelo Bustos no início do jogo contra o Bragantino. Ou seja, o América disputou na terça-feira contra o Bragantino uma partida sem ter reforço nenhum, porque os reforços que o América contratou esse ano não servem para começar uma partida. É impressionante como é que o América não está usando quem que ele contratou. E o Bustos, até uma cobrança nossa mesmo, né? Mudou o esquema tático do América, está jogando agora com 3-5-2, só que contra o Bragantino, não sei se você vai concordar comigo, todo mundo sabe que o Bragantino é um time rápido, né? A média de idade do Bragantino é a mais baixa do Campeonato Brasileiro. E é um time de correria, os caras correm o tempo todo, sai a turma de 20 anos, entra a turma de 21, sai a turma de 22, entra um cara de 18, e o Bustos resolveu adotar uma tática de jogar no contra-ataque, aquele famoso sofrer, né? Sofrer durante a partida, né? Fica o tempo todo sendo atacado pelo adversário, mas não tinha uma jogada de contra-ataque. Nosso contra-ataque era Felipe Azevedo e Mastriani. Então, um time que ficou sem jogada, sem saída de bola, sem um jogador criativo no meio de campo. A gente não teve a oportunidade de conversar depois da derrota para o Cuiabá, mas o Martínez, que era o cérebro desse meio de campo, fez um jogo horroroso contra o Cuiabá, e na partida contra o Bragantino, ele estava irreconhecível também, errando passe, chutando forte na hora de trocar um passe. Então o time ficou todo desconjuntado, desarrumado, né? E fica difícil acreditar que esse América que jogou contra o Bragantino e dos 30 minutos do primeiro tempo em seguida contra o Cuiabá, é o América que venceu o Santos e São Paulo, né? Aonde que está onde é que está a mudança desse time? Será que a data FIFA alterou tanto, piorou tanto o nosso time assim, Marcão? Essa questão da data FIFA é uma falácia. Ó, o dicionário Aurélio, procure falácia. Você tocou em alguns pontos fundamentais. Em relação ao contra-ataque que você comentou anteriormente, você esqueceu de citar o Juninho, né? Porque nesse esquema do Bustos, pelo menos no jogo contra o Bragantino, o Juninho era responsável para puxar o contra-ataque pelo lado direito. E de dar dó, né? De dar dó. Primeiro que não tem velocidade, segundo que não tem técnica, tropeça na bola. E aliás, que partida ridícula do Juninho. E uma coisa que tem me incomodado muito
é o Breno ser escalado como primeiro volante, porque ele como primeiro volante é um jogador comum, não tô falando que é ruim. Ele é um jogador comum. E ele não é um jogador comum. Ele tem que jogar como segundo volante, chegando ao ataque. Tanto que ele fez alguns gols aí, tanto na Sul-Americana contra o Fortaleza, se não me engano. Fez o gol contra o Atlético Paranaense naquele jogo do Mineirão. Mas ele fez alguns gols. E ele é um jogador que, se você colocar ele como primeiro volante, você o priva de algumas características que o nosso time não tem. Ele faz alguns lançamentos, ele tem uma cabeça pensante, pensa diferente, e o Juninho pensa normal, gente. Você disse do Martínez, esse último jogo do Bragantino, você viu o quanto que ele estava tenso. Não só ele, como a torcida do América estava tensa, porque ele estava, guardadas as devidas proporções também, galera, me lembrava o Alê, voltando a bola e tentando dar uma puxadinha e perdia a bola. Aí não, né? Aí não. Então, Martínez tenso, Juninho muito mal. Não vou comentar do Cavicchioli, né? Você que está ouvindo o episódio, você já tem. Cavicchioli tá parecendo que esse goleiro é de pelada mesmo. Você não coloca aquele goleiro de 50 anos para jogar com um menino de 15. O Cavicchioli não consegue espalmar uma bola, quer dizer, não consegue. Ele espalma no pé do adversário, quando dá para encaixar. Você não quer dar um tapa na bola. É triste. Cavicchioli muito mal. Daniel Borges, quando entra, ele tá conseguindo ser substituído. Ele entra durante o jogo e consegue ser substituído. Esqueci se você citou o nome dele na lista de contratações. Ele tá tão mal que você disse reforços, para mim são contratações. Casares fora de forma, Mastriani, depois daquela vez que ele foi expulso contra o São Paulo, que deu carrinho por trás, voltou meio desligadão também. O Azevedo dando uns lampejos no início do jogo, até de boas jogadas, depois caiu. Eu ouso dizer que nesse jogo contra o Bragantino, o único jogador com toda a limitação técnica dele que não inventou e que jogou bem foi o Ricardo Silva. O único. E algumas vezes da marcação do Bragantino, o América não tinha criatividade, não tinha como sair, ele dava o lançamento. É aquela bicuda. Que esse esquema a gente já sabe que não funciona. Que o Ricardo Silva fazendo lançamento é o mesmo que o Éder também tentando fazer lançamento. Então, se você parar para pensar, César, muito difícil. Muito difícil. Já estava difícil. Mas é aquela coisa que eu vejo a torcida do América, inclusive eu e você, quando a gente pega a tabela, a gente fala assim, enquanto o Bragantino são 3 pontos, não, o Bragantino tá bem. Se a gente empatar, não é um resultado excelente, mas o Bragantino tá disputando o G4. Cuiabá, não, a gente ganha do Cuiabá lá. A gente lembra o que aconteceu com o Cuiabá. Aí contra o Vasco, um tempo atrás, a gente deu, entre aspas, azar com a questão da mudança das datas. Não, o Vasco é 3 pontos garantidos. Cara, o Vasco tá muito melhor do que o América. Muito mais ajustado. Então, não acha que segunda-feira 3 pontos certo, não. Aí depois pega o time aí o time do Barro Preto. Ah, não. O time do Barro Preto tá mal demais, trocou de técnico. Galera, abre o olho. Tá muito difícil. A palavra que eu posso dizer, César, é essa. Não aliviou nada e a situação tá cada vez pior, tá cada vez mais no fundo do poço, e todo o cenário desses últimos 2 jogos, principalmente, é de um time com cara de rebaixamento. Até o Soberano reclamando da arbitragem no final do jogo. Isso me lembrou cenas homéricas e ridículas do passado recente do América, César. Antes da partida contra o Bragantino, a gente fez uma enquete querendo saber da torcida qual que era a expectativa de resultado. 70% da torcida disse que o América venceria, 15% apostou no empate e 15% na derrota. Eu, pessoalmente, achava que o jogo ia terminar empatado pelo passado recente dos confrontos das duas equipes, né? Foram 3 empates. Mas tinha uma ponta de esperança, porque o América, na verdade, jogou na terça-feira contra o time reserva do Bragantino, praticamente, né? O Bragantino veio a Belo Horizonte com 9 desfalques. Eu não conheço o time do Bragantino tão bem para saber quais eram os titulares absolutos ou não, mas pelo menos uns 5 titulares parece que eles estavam desfalcados. E a gente está sempre na esperança, né, de que o América melhore e jogando em casa, e até pelos 30 primeiros minutos contra o Cuiabá, que o América entrasse com aquele espírito. E quem assistiu o jogo contra o Cuiabá viu que os primeiros 30 minutos do América foram espetaculares. Lógico, guardadas as devidas proporções, né, pelo momento que a América tá passando. Fez 2 gols fácil contra o Cuiabá, tinha chance até de fazer mais gols. Sofreu o gol de pênalti. A partir daí, o time da América mudou completamente, passou a ser um time extremamente defensivo, levou uma pressão danada contra o Cuiabá. Contra o Bragantino foi a mesma coisa, e foram aparecendo os erros
que já apareceram em partidas anteriores. Um jogo que o time foi tão apático, acho que só não foi apático igual aquela partida contra o Fortaleza que perdeu em Independência por 3-1 pela Sul-Americana. Depois do jogo, tentei ouvir o pessoal da Itatiaia e do Tempo para saber o que eles estavam achando. Eu vi o Romano comentando que para ele foi a pior partida do América no ano. Não foi pior, né? Porque, querendo ou não, mesmo jogando com um time mesclado do Bragantino, como você disse, Marcão, o Bragantino, com a vitória, pelo menos no dia, né, ele assumiu a 3ª posição na tabela do Brasileiro. Então engana-se os torcedores do América. Primeiro, que o Bragantino era um time fácil, né? Tem muita gente que ainda acha que o Bragantino é aquele Bragantino que nós descemos na Série B com o gol do Rodriguinho lá em 2011, sei lá. O Bragantino já mudou, esse time mudou de patamar, né, mano? Igual muita gente, em um momento do ano passado que o América estava bem, os times chegavam a Belo Horizonte, ou mesmo fora de Belo Horizonte, enfrentar o América, achavam que quem ganha do América era fácil, o América dificultava os jogos e tal. Então, quando cria-se essa expectativa, né, fica assim, imaginando que o time ainda é aquele do passado, o Bragantino já mudou de patamar, o Fortaleza já mudou de patamar. Então, esses times sempre vão ter confrontos difíceis. E você comentou aí sobre o jogo contra o Vasco, vai ser outra partida difícil, como você disse. Quando o Bustos entrou, eu comentei com você que eu não esperava nos 3, 4 primeiros jogos resultados positivos do América. Realmente o América não conseguiu vencer, nem ao menos empatar. E nessas 3 partidas que todo mundo estava contando como certa, a vitória do Cuiabá... o Cuiabá é outro time também que mudou de patamar, né? Tá nesse grupo aí com Fortaleza e Bragantino, embora no nível abaixo dos dois, né? Então, quando o pessoal começou a fazer contando com vitória sobre o Cuiabá, vitória sobre o Bragantino e vitória agora sobre o Vasco, foi de um excesso de otimismo, primeiro por causa do nível de futebol que a América está jogando, e segundo, pelo nível dos adversários também, né? O Cuiabá não está em 10º lugar na tabela, ou estava, por acaso, né? O Bragantino estava em 5º, foi para 3º e tal, por acaso. E o Vasco, até algum tempo atrás, ele estava em último, né? Já ultrapassou 2, está próximo de ultrapassar ao Santos também. Para mim, o time mais provável desses que estão no Z4 que vai sobreviver. Fez boas contratações, investiu, é uma SAF que tem parceiro, que tem dono, que tem dinheiro, né? Que mudou na hora que devia ter mudado. Enquanto isso, nós estamos contratando aí o Kaiser da vida, né? O Mikael, o Burgos e todos esses outros jogadores que eu citei aqui, os 17, que foram contratados e não conseguem se firmar no time titular da América. Nós estamos jogando com o time de 2022. E lembrando que o time de 2022 tinha Juninho, um ano mais velho, Ale, um ano mais velho, Felipe Azevedo, um ano mais velho, Ricardo Silva, um ano mais velho, Cavicchioli, um ano mais velho. E pior, então, a situação da América é crítica por causa disso. Nós não reforçamos esse ano. Nós estamos jogando com o time de 2022 envelhecido, Marcão. A gente está jogando com o time de 2022 e com os comandantes e os gestores de 1986. Eu vou ser otimista, galera. 1990. Tem 33 anos que essa turma tá aí. Não vai mudar. Não vai mudar. É aquilo que o Felipe, nosso ouvinte, perguntou se a gente tinha expectativa de mudança na gestão. Eu falei, dos próximos 10 anos, não. 10, 15 anos, não. E o que pensar de uma mentalidade que comanda o clube, que contratou 17 profissionais, vou citar não profissionais, nem vou falar de jogador de futebol, que sequer fazem parte do time titular? A América virou ou resgatou o conceito de filantropia, né? Kaiser, Casares, infelizmente o Cavicchioli, Marcinho, todo previsório a gente fala a mesma coisa e se serve de alento. A gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas. Muitos da torcida já perceberam que esse modelo não serve mais. O time dentro de campo é a cara dessa gestão. Feio, sem criatividade, sem entusiasmo, que é mais que eu poderia dizer, nervoso, em alguns momentos prepotente, porque acha que vai ganhar o jogo na hora que quer. Então, meu amigo, você disse bem, o Vasco para mim é o time que mais se aproxima da zona, saindo da zona do rebaixamento. Vejo o Santos ainda titubeando, mais um termo aí, galera, titubeando. Curitiba para mim já é um time rebaixado e ficaria América, Goiás, não vejo o time Goiás, o Goiás joga feio pra caramba, bate que é uma beleza, mas o Goiás é um time que eu vejo que vai ficar. Então, é disputar ali com o Bahia, que dá uma rateada. Você vê que na estreia do Rogério Ceni ganha de 4-2, mas ganhou foi do Curitiba? Acho que foi do Curitiba de 4-2.
mas perde em casa pro Santos de 2-1 no finalzinho. Então ainda não é um time que inspira confiança o Bahia. Mas o Vasco, como você bem disse, fez contratações pontuais, aí são reforços, trouxe um técnico, o Ramon Dias, né? Que tem bagagem aí internacional, que deu aquela injeção de ânimo e você bem disse, a SAF. Mas a SAF, você já sabe a história da SAF, né? A história da SAF na América é longa, porque a gente precisa estudar a SAF mais um pouquinho, sabe? Eu tô desde o início, eu sou um dos pioneiros. Então, um ponto mais legal que eu vejo da torcida do América é o seguinte, uma turma já percebeu e não cai mais nesse lero-lero, para não usar o termo. Já tem o senso crítico de que esse modelo não funciona mais. Figuras caricatas, como já falei, Eurico Miranda, Vicente Mateus, essas figuras caricatas, Castor de Andrade, ó o Castor de Andrade, isso aí, ó, não existe mais, galera. É profissionalismo, gente jovem com a cabeça aberta, criativo, sem medo de errar, sem se prender a velhos costumes, sem ser monopolizador. Esse modelo não funciona mais, César. E agora, é importante destacar, Marcão, como é que o Bustos também está meio perdido, né? Ou totalmente perdido, Totalmente Porque, assim, perdido. Depois da vitória contra o São Paulo e Santos, a gente questionou aqui, será que com a volta desses jogadores que estão no departamento médico, ele vai voltar com a turminha de sempre ou ele vai manter o time? E aí nesse ponto ele até acertou, né? Você viu que nas últimas 4, ele manteve um time base, manteve os meninos, vou chamar de meninos, Matheus Henrique, Rodriguinho e o Breno, eu acho que ele fez bem, mas ele tem tido umas leituras erradas do jogo. Adversários diferentes, você adota uma forma de jogar que você se impõe ao adversário, mas se você começa a jogar da forma como é que tem jogado, aceitando a forma do adversário e você se defender para jogar no contra-ataque, então você precisa mudar a sua formação também, né? Tem time que prende mais a bola, segura mais a bola, tem time que é mais agudo, né? O time do Bragantino era assim, e o time do Bragantino na terça-feira errou demais passe, o América teve chance de fazer vários contra-ataques, como você disse, com o Juninho, que é aquilo que a gente pergunta, se o Juninho vai jogar de ponta direita, para ser bem antigo, então você coloca um jogador da posição. Não adianta você colocar o Juninho, por mais esforçado que ele possa ser, mas para correr, né, já tem 35 anos, e por mais que a gente fale, o Juninho tem 3 pulmões, 4 pulmões, né? Mas o cara já tá mais velho, gente. Ele não aguenta mais ficar correndo para... tem 3 pulmões, 4 pulmões e metade do cérebro, né? Então, o cara não adianta, né? Ele é muito, eu acho o Juninho muito esforçado. Eu sei que a torcida tá danada da vida com ele, né? É um cara muito esforçado. Agora, você vai jogar de ponta direita, gente? Então, por que não tem Pedrinho? Não tem Paulinho Boia? Não tem Mikael, que gosta de jogar pelo lado direito? Então é Everaldo, César, que entrou. Nossa Senhora! Mas aí que eu ia chegar. Então, assim, ele foi coerente ao manter o time nas 4 partidas, né? Basicamente. O Avelar foi expulso e levou cartão amarelo, não joga contra o Bragantino, não joga contra o Vasco. O Mastriani também foi expulso na outra partida, né? Não jogando a seguinte, mas ele tem mantido o time base. Mas aí quando ele tira, Felipe Azevedo, entra com Casares, aí ele tira o Mastriani e coloca Renato Kaiser. Aí, né, igual você falou, coloca o Daniel Borges, aí tira o Daniel Borges para colocar o Everaldo. Você vê o Juninho e aquela partida horrorosa do Martins, ele tira o Breno, né? O Breno bem assim, né? Razoavelmente o melhor do meio de campo, né? Aí ele tira o Breno e mantém Juninho e Martins. Então, assim, ele tem feito umas substituições que parece que ele não conhece o time ainda. Ele continua errando nas substituições, no momento das substituições. Contra o Cuiabá, o Martins devia ter saído no intervalo. Não tinha que voltar com o Martins no segundo tempo. O cara estava mal, jogou mal, cometeu 2 erros, e o cara volta para campo com aquilo na cabeça dele. O Giacomini, quando viu o Pazinato falhar contra o Bragantino na partida da Sul-Americana, no intervalo ele tirou o Pazinato. E eu vi na internet esses dias o pessoal comentando, o melhor técnico do América esse ano foi o Diogo Giacomini. Porque na hora que o time jogou bem,
E na hora que ele viu que o time, algumas peças do time não funcionam, ele foi lá e substituiu. Então a gente espera, né, que contra o Vasco o Cavicoli dê o seu lugar ao novo goleiro uruguaio, porque é o que nós temos que fazer. Não adianta insistir o Cavicoli, quando o Cavicoli pode até ter sentido ameaçado pela chegada do uruguaio, mas é ele que está dando a chance para os outros aparecerem e tomarem o lugar dele. Assim como qualquer outro jogador do time da América, porque todos estão mal. O Mastriani, que a gente teve uma fase de encantamento aí, até eu mesmo, o que o Mastriani fez nas últimas 3 partidas da América? Além de perder o pênalti contra o Bragantino, que para mim um empate seria um resultado injusto, eu vi o Bustos depois do jogo falando que o América merecia o empate. Não, a América merecia ter perdido, como perdeu. A gente fica chateado, mas o América não fez uma partida para, no mínimo, empatar. Caiu um pênalti do céu, que depois, como você disse aí, os dirigentes do América, foi só um não, viu, Marcão? Foram 2. O presidente da SAF e o presidente da associação. Foram reclamar com o juiz, mas reclamar o quê, gente? Que o meu time tá mal escalado, que o meu time não joga bola, que eu contratei errado. É isso que você for reclamar com o juiz? Que só pode ser, Marcão. O deputado eu não fiquei sabendo, não. Mas é o circo, né? É o circo que se forma e aquela questão da Roma antiga, pão e circo, para os romanos, né, ficarem iludidos com o festival de atrocidades que aconteciam na época, né? Eu não caio mais nessa, não, Celso. Não caio mais nessa, não. Não caio mais nessa, não. E vou falar uma coisa que muita gente vai questionar. Eu tenho minhas dúvidas se foi pênalti. Foi um pênalti meio esquisito, porque também nesse nível de VAR que tem no Campeonato Brasileiro, tem lance que você tem certeza que é pênalti e não é pênalti, ou que você não acha que não é pênalti. Então, mas devo confessar, inclusive, que eu virei o rosto na hora que o Mastriani foi bater o pênalti. Aí, aquelas superstições que nunca funcionam também, né? E merecia perder. Jogou muito mal, time medroso, repetindo o que eu disse anteriormente. E eu percebo que o Bustos fala muito da questão emocional, né? Do controle mental desse time para tentar sair do fundo do poço que ele se encontra no momento. No momento não, desde o início do campeonato. Eu não vejo nesse grupo um controle emocional para chegar e falar assim, agora nós vamos sair. Aí, é aquilo que já falou também, galera, nos últimos, tivemos uma briga no vestiário, como eu nunca vi. Galera, não tem mais esse discurso. Eu fico pensando como serão os próximos episódios para eu e César chegar aqui e reunir. O que a gente vai falar? Que novidade que a gente vai contar? O que vai ser diferente das próximas rodadas para a gente chegar e falar? Eu não vejo perspectiva. Vou decretar o rebaixamento? Não. Só vou esperar até onde der. Mas, sendo bem honesto, eu não acredito nesse grupo de jogadores. Não acredito na gestão e não acredito no Bustos, que para mim é o menos culpado. Mas ele se enrola mesmo nas substituições. Teve uma hora que ele pôs o Daniel Borges no lateral esquerdo e o Varanda caindo para direita, o Everaldo caindo pela direita. Uma zona do caramba, o time Frankenstein, todo remendado, e se serve de alento o Benítez fazendo aqueles toques que ele é diferente, né, César? Pena que não consegue dar sequência. Você vê que quando ele entra, há uma evolução. Agora, mas também ter evolução com esse time que tá jogando não é muito difícil, não, César. Primeiro, eu acho que falta uma liderança nesse grupo, sabe, Marcão? Porque a chamada liderança, que seria o Juninho, né? Eu acho que o Juninho perdeu o controle. Se ele teve liderança em algum momento, eu acho que essa liderança dele está completamente esfacelada. Ali é cada um por si e faça o que você quiser fazer. Segundo, que na cobrança de pênalti, nós tínhamos pelo menos 3 jogadores em campo que poderiam ter feito a cobrança de pênalti. Tinha o Benítez, tinha o Casares e tinha o Maidana com seu passinho maroto ali na cobrança do pênalti. E se bobear, se a gente for olhar, outros jogadores que não são cobradores oficiais, em oportunidades que eles tiveram aí na Sul-Americana, eles cobraram bem. E o Mastriani, ele cobrou muito mal, inclusive ele perdeu o pênalti contra o Bragantino, naquele 3-3, ele perdeu o pênalti. E teve um outro pênalti que ele cobrou também, ele cobrou mal. Eu não sei de onde que tiraram que o Mastriani tem que ser o cobrador de pênalti do América. Você tem que tirar esse cara de cobrador. Muitas vezes, os jogadores, os atacantes, os artilheiros, né, eles querem aumentar a quantidade de gols, querem se destacar. Alguns falam, não, porque se o jogador está com confiança de bater o pênalti, ele tem que ser ele, né? Mas só que o chute do Mastriani foi ridículo. E não foi ridículo igual o Everaldo Marques fala na Globo, na época do ESPN, né?
É o ridículo do ridículo mesmo, do ridículo verdadeiro. No meio do gol, rasteiro, fraco e parece que pegando mal na bola. E não é a primeira vez, não. Vocês podem reparar aí, peguem as outras cobranças de pênalti dele. Não tem essa categoria toda que possa colocá-lo como cobrador oficial. Você citou aí um caso aí de donos de time, né? Citou Eurico Miranda. Vale lembrar aí aonde que está o Atlético Goiás, que tem um dono também lá, né? Não é SAF não, mas ele tem um dono, é um cara que está lá como Adson, se não me engano, é o nome do presidente. Tem anos que ele é o dono do Atlético Goiás. Olha onde é que o Atlético Goiás está. O Goiás, durante muito tempo, sofreu com o Ailê Pinheiro, alguma coisa assim. Morreu um tempo atrás, agora recente. Tá a família dele, a Pinheiro, comandando o time. Olha o Goiás como é que tá. Pra mim, você falou que você acha que o Goiás não cai, eu acho que o Goiás é o time que vai cair. Porque ele tem uma grande vantagem que ele tem uma defesa boa, joga, nunca vi, eu não lembro de ter visto o Goiás recentemente, mas contra o Palmeiras ele foi levar gol aos 94, 96. É um time difícil de levar gol. Por isso que está na nossa frente na tabela. Então, talvez o único time que eu me lembre que está bem já há algum tempo é o Atlético Paranaense, que tem um dirigente que está lá tem anos, mas talvez ele tenha uma mentalidade diferente, né, desses dirigentes todos que nós comentamos aí, e basta você ver o crescimento do Atlético Paranaense, do estádio que eles têm, das competições que disputam e que disputaram pelo tempo de permanência na Série A, né? O Atlético Paranaense ultrapassou o Curitiba em determinada época aí, nos anos 90, por aí, não sei. E o Curitiba nunca mais conseguiu alcançar o Atlético Paranaense, né? O Paraná, teve Paraná, Colorado, todos esses times ficaram para trás. O Atlético Paranaense conseguiu ultrapassar esses times todos. Mas ele é uma exceção a esses times, esses clubes que tem um dono, entre aspas, né? E que não largam o clube de jeito nenhum, fazendo boas ou más campanhas, Marcão. O Soberano é amigo do Petralha, né? Podia fazer um super intensivo, ou o sonho dele é ser um Petralha da vida. Fica difícil comentar, César, fica muito difícil comentar. Se não houver uma mudança drástica, choque de gestão em todos os níveis. Você falou de liderança. Quanto tempo que eu falo de liderança? No América não existe liderança ou são sempre as mesmas lideranças? Isso foi quando eu escrevi no blog há 2 anos, 3 anos atrás. Foi no início da pandemia, tem 4 anos. Que até o Emerson Romano, ele falou assim, cara, você falou uma coisa aqui que ninguém teve coragem de falar, que ninguém se tocou. Não tinha liderança nem dentro de campo e nem fora de campo. Foi o que você disse, as lideranças dentro de campo são Alê e Juninho. E o Alê, ele não sai dessa panelinha aí porque é aquela liderança que o grupo aceita, mas é uma liderança, a princípio, a percepção que a gente tem é uma liderança negativa. Mas na hora que o bicho pega, você não vê essas lideranças não, sabe? É legal quando fazia gol e juntava a panelinha e tinha as voadoras do Luiz, alguma coisa nesse sentido. Mas lideranças são sempre as mesmas. Então, o que dizer para os nossos ouvintes para o próximo jogo aí contra o Vasco? Faço as orações, todo episódio a gente fala para socorro a todos os pais de santos, socorro a todos os santos, socorro a todos os deuses do Olimpo. O que tiver para pedir aí, galera, vamos pedir e fazer uma oferenda para Iemanjá também. Quem tiver sua crença, aí no final do campeonato a gente vê se surtiu efeito. Marcão, eu vou fazer aqui uma previsão inédita dos pais dos Santos, hein? Nas últimas rodadas, o América vai vender o mando de campo assim que for rebaixado. Aguardem, vão justificar que precisa de dinheiro para o ano seguinte, que a torcida não está indo a campo, que o jogo está dando prejuízo, que a renda é de 30 mil, só para abrir o Independência são 200 mil. Então, aguardem. Essa é a próxima aí, engatilhada aí até o final do ano. Vocês vão ter que ainda conviver com isso dentro da América. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes do Santos Americanos que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como Adolfo Parenzi, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Flávio Azevedo, Cláudio Vilela, Guilherme Rosenburg, José Alves Aguiar, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Marcelo Calçorari, Alberto Lopes de Oliveira Neto e Sérgio Souza. Nosso agradecimento também aos que contribuem para a manutenção do canal através de Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa
Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio de hoje, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por qualquer uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Muito obrigado pela sua companhia. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até o próximo programa. Então, um abraço, César, torcida do América Futebol Clube. Só para dizer para alguns, nem deveria não, mas eu vou falar, que quando a gente elogia, eles dizem que a gente tem opinião. Quando a gente critica, nós somos corneteiros. Então, da minha parte, eu sou um corneteiro. Aquele abraço. Santos América.